Agora, fui convidado, depois que eu vim para São Paulo na coordenação, 3 vezes para ir para a seleção. A última agora foi com o Dorival, quando o Dorival foi para lá agora. A primeira coisa que ele chegou lá no Rio, ele pôs em viva voz ele, o presidente da CBF, me convidando para ir ajudar ele lá, para ser o coordenador da seleção, para ser o braço direito lá dele, né? E eu falei para ele, viva voz, eu falei, olha, você sabe qual que é a minha resposta, você me conhece, porque você foi meu jogador, e você foi meu auxiliar técnico, então você sabe como é que eu sou. Muricy revelou novos detalhes sobre a sua recusa de ir para a seleção brasileira e também contou que além daquele convite, ele já recebeu outros convites até de Dorival Júnior para estar na seleção brasileira e recusou. Vamos conferir. Por que você recusou a seleção brasileira? Todo mundo me pergunta isso. Só faltava você mesmo. Eu tô me achando. Só faltava ele perguntar isso, cara. Por que você eu recusou? respondo isso desde quando eu falei não pros caras. Todo lugar que eu vou, eu respondo muito isso, né? Eu acho que, é valor, sabe? Eu fui criado desse jeito. Eu sei que no futebol isso não é normal, ou seja, as pessoas manter a palavra. Essas coisas no futebol não existem muito, ninguém reconhece. Né? Mas só que eu não faço para ninguém me reconhecer, eu faço porque eu acho que tem que ser daquela maneira, né? Na seleção, o que aconteceu? Que eu tinha apalavrado, porque eu fui Fluminense, e no meio da competição, né? Foi quando eles me convidaram. Só que no meio da competição, uma semana antes de eu receber o convite da CBF, os caras do Fluminense me chamaram e falaram assim, vamos fazer um contrato longo, já que você está aqui, tá bem no Rio, tá bem no time, o time estava muito bem. Eu falei, não, vamos fazer, né? Fazemos um contrato de 2 anos, né? Acertamos todas as bases, tudo, o Márcio Rivelino, que era meu procurador, ficou de ir pro Rio, levar advogado, só para assinar só, né? Mas já estava tudo acertado as bases, né? Com o Fluminense, né? Com o patrocinador, com o Fluminense, com o presidente, né? E depois de um jogo, o cara da CBF me chamou, falou, ó, o presidente quer conversar com você. Eu fui lá encontrar com ele, lá na Barra, lá, conversar com o Ricardo Teixeira, que era o cara. E acontece, cara, primeiro que ele não me convenceu muito com a conversa, sabe? Um cara assim, um pouco querer se impor em cima das pessoas, sabe? E pra mim é difícil, cara, impor em cima de mim é meio complicado, você me conhece, né? Já. Aí, no final da conversa, eu conversei com ele mais ou menos umas 3 horas e pouco, né? E no final da conversa ele perguntou, Muricy, tá tudo certo? Você vai ser o nosso treinador para 2014? Eu falei, não, só que eu tenho um problema. Aí eu falei pra ele, assim, sabe? Na última palavra dele. E ele, assim, muito assim, né? Ele olha por cima, assim, né? Olha, qual que é o problema? Como dizendo, pô, você tá conversando com o presidente da CBF, mas tudo bem, eu respeito, mas pra mim é um presidente da CBF, nada mais que isso, né? E eu falei, acontece que eu dei minha palavra pro Fluminense essa semana mesmo, eu dei a palavra, né? E eu tenho esse problema, eu dei a palavra pro Fluminense para assinar por 2 anos, tá tudo acertado. Né? E ele falou, mas você assinou? Eu falei, não assinei, mas é minha palavra. Eu falei pra ele, é minha palavra, cara. Entendeu? O que eu pensava dele? Eu falei, eu tinha que pegar o telefone e ligar pros caras do Fluminense, pô. Né? Aí ele falou pra mim, tudo bem, então você vai lá e resolve. Eu falei, não vou lá não, tá resolvido, eu vou ficar no Fluminense. Eu sei que foi uma loucura, até meus filhos, pô, na hora me ligavam, pô, você é louco, porque ninguém sabia que eu tava lá. E aí falou, não é que eu sou louco, cara, não sou louco. Se eu fizesse uma coisa dessa aí, ia ser uma coisa errada. Porque eu ia deixar um clube que me abriu as portas, né? Depois eu briguei com os caras e saí. Mas, por isso que eu não espero nada de reconhecimento, porque no futebol não tem reconhecimento de nada. E aí, eu voltei pro Fluminense e naquele mesmo ano a gente foi campeão depois de muitos anos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, cada um tem sua maneira de pensar e eu dificilmente quero o contrato. Eu agora fui convidado, depois que eu vim para São Paulo na coordenação, 3 vezes para ir para a seleção. A última agora foi com o Dorival, quando o Dorival foi para lá agora. A primeira coisa que ele chegou lá no Rio, ele pôs em viva voz ele, o presidente da CBF, me convidando para ir ajudar ele lá, para ser o coordenador da seleção, para ser o braço direito lá dele, né? E eu falei para ele, viva voz, eu falei, olha, você sabe qual que é a minha resposta, você me conhece, porque você foi meu jogador e você foi meu auxiliar técnico, então você sabe como é que eu sou. Você sabe qual que é a minha resposta, né? Ele falou, não, eu sei qual é a sua resposta. Eu falei, não. Porque, eu tô no São Paulo, cara. Eu tenho um compromisso com o São Paulo. Eu tenho um compromisso com a instituição de São Paulo. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade. Eu não posso simplesmente, né, chegar lá e ligar pro Casais. Eu sei que pode até me liberar. Falei, Júlio, eu tô indo embora, porque lá vai me pagar mais. É seleção brasileira, é outro mundo, é tudo aquelas coisas. Mas essa coisa não me convence, cara. Não me convence porque eu fui tratado dessa maneira, eu fui criado dessa maneira, né? Então não foi uma vez só como treinador. Agora como coordenador foi 3 vezes de novo, que claro, que a gente não fala muito para não ficar, sabe,
levando muita conversa, entendeu? Então, é de cada um, Chula. É de cada um, você me conhece, né? Se eu falar pra você que eu venho aqui hoje, eu tô aqui hoje. Eu posso receber o convite do Papa, eu tô aqui hoje. Cada um tem sua maneira, sabe? Então a minha é assim, eu tenho que, senão eu não vou dormir, eu não vou viver, eu não posso olhar para meus filhos, eu não posso olhar para minha esposa, eles sabem como é que eu sou. Então, perdi a oportunidade, eu não sei se eu perdi também, viu? Porque eu saí de lá, fui campeão do Santos, fui campeão Libertadores, campeão de tudo quanto é lugar, Fluminense. Então é isso, eu acho que ele tem que fazer sempre o correto. Eu acho isso. Então é isso, galera, novos detalhes aí, né, sobre aquela declaração do Muricy numa entrevista passada, onde ele contou os bastidores de como foi quando ele foi convidado para ir lá na CBF, porque ele seria o treinador da seleção, e ele não gostou da forma que foi conduzida a negociação. O Ricardo Teixeira chegou de chinelo, nem cumprimentou ele, nem pegou na mão dele, né? Vocês viram no vídeo aí passado, vou deixar aqui no card o vídeo para vocês verem a outra declaração dele. E o Muricy não gostou, recusou o convite, né? Continuou ali com seu trabalho no Fluminense, e nessa entrevista ele já trouxe outros detalhes, né? Contando que além daquela, ele já teve outras 3 oportunidades, né, de chegar na seleção, a última recente com o Dorival fazendo convite para que ele fosse o coordenador técnico e auxiliar ali do Dorival. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários se você gostou de saber que o Dorival recusou essas outras oportunidades também, se ele não se aliou ali, né, à CBF, a todos esses problemas que têm aparecido, esses escândalos, se você concorda com ele ou se não, se você acha que ele perdeu a oportunidade, né, porque ele saiu de lá, não negociou com a seleção e logo depois também saiu do Fluminense, enfim. E também recentemente, acha que seria uma boa ele ter ido para ajudar o Dorival? Você acha que o Dorival teria se salvado com o Muricy ali com ele para dar um respaldo para ele e até para ajudar no trabalho? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like também. Um grande abraço para vocês e até a próxima.